Não há nenhuma dificuldade, nós temos que ter coragem cívica de botar em perspectiva todas as despesas, até porque eles ganham a batalha ideológica da gente, porque eles pegam caricaturas abundantes do setor público, corrupção, por isso que a novela corrupção, o que é que a Globo tem a ver com corrupção? Nunca deu a menor bola para a decência, nunca. Mas ela sabe que o povão tem, dá bola, então fica essa citação moralista, como se o problema do Brasil fosse isso, e muita gente boa acredita. Se você instalasse os dedos assim, acabasse a corrupção do dia para a noite, o problema seria quase o mesmo. Evidentemente que a corrupção cansa e destrói a confiança do povo no sistema e na sua liderança. Portanto, é impagável o custo que a corrupção impõe a nós. Mas não acreditem que os bilhões de reais do buraco extraordinário nas contas do Brasil seja produto de corrupção. Se fosse, era moleza. Vou dar para vocês um número. Esse ano, o déficit primário vai ser de 150 bilhões de reais, só esse ano, que é a diferença entre tudo que o governo arrecada e tudo que o governo paga. 150 bilhões. E o que vai vencer da dívida interna brasileira são mais algo ao redor de 580 bilhões de reais. Soma aí, nós estamos nos aproximando e o ano que vem vai dar trilhão. Então, nós estamos falando de trilhão agora, com T de tapioca. Preciso ter clareza disso, porque aqui está o buraco. Então, criticar as despesas, todas as despesas. Mas eu asseguro a vocês, como quem é obrigado a estudar, o gasto por cabeça ano no Brasil em educação é abaixo do necessário. O que não quer dizer que não tem que dar eficiência, tem que dar eficiência, mas o gasto por cabeça ano em educação é a menor do que o Brasil precisa, país parecido com o nosso. O gasto por cabeça ano em saúde no Brasil, com graves ineficiências, ainda é abaixo dos padrões que um país como o nosso precisa aplicar. O gasto em defesa é abaixo dos padrões internacionais e assim nós vamos ir. Nós temos duas despesas correntes fora do quadro. Uma é a despesa da Previdência, e aqui cabe um parênteses, não a Previdência do povão. 2% dos beneficiários da Previdência levam mais de 1/3 de todos os benefícios. Quem são? Os cibatas morais da nação. Juízes, magistrados, ministros, políticos, procuradores da República, etc, etc, etc. 2% do povão, dos beneficiários, levam quase 40%, mais de 1/3 de todo o benefício. E ninguém está mexendo em nada, pelo contrário. Todos os candidatos na lista tríplice para suceder o Janot assumiram o público compromisso de incorporar a imoralidade, a sinecura do auxílio-moradia aos salários, para logo mais incorporado ao salário pedir auxílio-moradia ao próximo amedrontado que o mundo político produzir para liderar o país. Portanto, o buraco negado é mais embaixo, é complicado, é difícil, mas tem jeito, mas a gente precisa estar junto. Olha, o tema da corrupção é muito sério, gente. Olha aqui, ó, com muita tranquilidade, quero dizer o seguinte. Tem um constrangimento por parte de amplos setores dos sindicatos em tratar o tema da corrupção. Eu quero afirmar, é muito sério. É muito sério. E envolve, em primeiro lugar, o Estado brasileiro. Tem amplos setores vinculados ao PT e ao PSDB que não querem tratar isso. Você veja que a resposta é miserável. O PSDB acusa o petismo de corrupto. E a resposta do petismo é: começou nos governos do PSDB. Eu digo, não pode ser essa a resposta. A resposta tem que ser: a corrupção é muito séria e quero discutir cada aspecto dela. A Petrobras é um escândalo? É. O Mensalão é um escândalo? É. A Operação Zelotes é um escândalo? É. E quero recordar aqui como é que a corrupção é tratada. A corrupção num país como o nosso tem 3 níveis, digamos assim. O primeiro nível é o vereador de São Bonifácio. Tem São Bonifácio? Tem, né? Tem um vereador lá em São Bonifácio que roubou a merenda escolar. Vai sair no Fantástico. Quanto ele roubou? 86 mil reais. Sei lá, isso é, para quem está nos ouvindo, isso é fictício. Mas tem um vereador lá que vai ganhar, por ter roubado 86 mil da merenda escolar, 12 minutos no horário nobre da Globo, o Fantástico, no domingo à noite. Exemplos como esse abundam no Brasil. As televisões mostram a exaustão. Os prefeitos que aumentaram os vereadores que aumentaram o salário em Pindamonhangaba.
De quanto? De 20 para 27 mil. Escândalo, sai matéria, e isso é exaustivo. Nesse nível de coisas, os meios de comunicação cobrem, a opinião pública trata, e se, a lá George Orwell, hein, se formata uma opinião pública que a corrupção está generalizada, e está mesmo, e que essa é a corrupção terrível. Isso tem ampla cobertura dos meios, leva a atenção da opinião pública. Tem um segundo nível de corrupção, já muito seletivo, que pouco aparece. Vou dar um exemplo. O segundo nível de corrupção foram as privatizações, e são as privatizações. Vou dar o exemplo mais contundente. A companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo, essa companhia foi vendida pelo governo do Fernando Henrique por 3,3 bilhões de dólares no ano em que ela faturou, faturamento bruto, quer dizer, antes do pagamento dos impostos, 5 bilhões. Quer dizer, essa empresa foi vendida por 3,3 bilhões, avaliada por uma dessas corretoras internacionais que participou do leilão e ajudou a organizar o pool de empresas que compraram a Companhia Vale do Rio Doce, e ela foi comprada por 3,3 bilhões no ano em que o faturamento bruto dela foi 5 bi. Então se diz, se isso não é um assalto à mão armada, legitimado, eu não sei mais o que é roubo. Então, a reflexão pública sobre essa cifra, e sobre esse caso, e um conjunto de casos semelhantes, é inexistente. Não se tem tempo para isso, não se discute, não se discutiu. Esse é um segundo nível da corrupção. Agora tem um nível mais sofisticado da corrupção, que é o terceiro nível da corrupção. Esse é completamente ausente do debate público. E ele envolve duas coisas: a manipulação do câmbio e o sistema de dívida. Quero dizer aqui categoricamente, atravessado pela corrupção. Se contrata dívida no Brasil ao arrepio da Constituição, se contrata dívida sem autorização do Congresso, se fazem operações de câmbio por memorando do Banco Central sem amparo na legislação, se comete todo tipo de ilegalidade com absoluta cumplicidade de todos os meios de comunicação, de todos os partidos políticos, com o silêncio dos sindicatos e do cidadão comum que devia estar denunciando isso até no Facebook dele. Mas não denuncia, não sabe e nem se interessa. A magnitude do roubo nesse terceiro nível é infinitamente superior àquele vereador de São Bonifácio. Mas o vereador de São Bonifácio tem 12 minutos no Fantástico e o terceiro nível da corrupção, que é trilionário, não aparece no debate público. Então, eu estou achando muito bom esse debate sobre a corrupção, porque nós temos que introduzir o caráter corrupto do Estado brasileiro. E aí tem um problema em todos nós, é a dificuldade em reconhecer que o Estado é corrupto. É como se um advogado dissesse: desconheço que o principal violador dos direitos humanos no Brasil é o Estado. E é o Estado que viola os direitos humanos em primeiro lugar. Quando a polícia mata, simula, faz o que faz, quando está acontecendo tudo isso, é o Estado que está ali. Quando prende um sujeito e ele é assassinado numa cela, sendo testemunha, é o Estado. Quem é? É um grupo privado? Não. Ah, foi o Comando Vermelho, não sei mais o que, uma organização criminal. Não, foi o Estado que tem que garantir. Existe para isso, para garantir a vida do sujeito que está na cadeia. Então nós temos que discutir muito claramente: o Estado brasileiro é profundamente corrupto. E todos os que se aproximaram desse Estado para administrá-lo vão se relacionar com a corrupção necessariamente. Necessariamente. Entendeu? E vão ter que ser muito firmes ali, porque não é brincadeira. As somas
os convites são apetitosos, as possibilidades são inúmeras, olha aí, entendeu? Cai na tua mão 5 milhões de dólares, o convite é esse, Júlio, 5 milhõezinhos. Livre de impostos lá fora, tudo garantido, etc. E se não te pegarem? Bom, maravilha. E se te pegarem, um ano depois tu sai com uma tornozeleira eletrônica, faz um acordo de delação e vamos embora. Por que não? Eu estou dizendo, proponha para a bandidagem brasileira, senão seria um baita negócio fazer um sistema de delação, ficar 1 ou 2 anos na cadeia e sair com a soma que eles estão saindo. Em grandes linhas, o quê? Por uma elite econômica, que se une aos seus 2 braços, né? Ela tem 2 braços sempre. O braço do Congresso comprado, claro, via financiamento privado. Ou seja, para defender os seus interesses, claro, porque os ricos, por exemplo, nunca sejam taxados, claro, não é isso? E o Estado seja obrigado a pedir emprestado o que esses ricos deveriam pagar de imposto e não pagam, né? O Estado tem que tomar emprestado deles através da dívida pública, não é isso? É uma drenagem de dinheiro, claro, da sociedade inteira, sob a forma de juros, para meia dúzia de pessoas. Isso, claro, é corrupção, no fundo, né? Porque isso aí é vendido de um outro modo. Então você está enganando as pessoas em grande medida, né? E ela consegue isso porque tem esse braço do Congresso e o braço da imprensa é ao mesmo tempo comprada, né, por propaganda de 1000 formas e tal, mas também porque essas famílias que controlam a imprensa já são dessa elite, claro, não é isso? Então você tem esses 2 braços aí. Agora, de qualquer maneira, professor, a pessoa que está em casa também fica pensando assim, gente, mas teve um desvio de dinheiro na Petrobras e não foi pouco, uma estrutura de corrupção antiga. Claro. Né? O que a gente vai dizer para essas pessoas que falam assim, não, peraí, você está querendo dizer que não teve roubalheira na Petrobras, que nós vamos proteger esses caras? Como é que se explica isso para as pessoas? O que ele tem para dizer? Eu acho que o que a gente tem que fazer é refletir um pouco, né? Quer dizer, primeiro, o que é corrupção é algo que ninguém sabe o que é, né? Quer dizer, será que é corrupção as taxas de juros que a gente tem no Brasil, que são as maiores do mundo e representam uma drenagem. 300% ao ano. Só gigantesca 300% de recursos de cada uma do trabalho, do produto do trabalho, de cada uma dessas pessoas que estão assistindo a gente, para o bolso de meia dúzia de pessoas entre nós. Isso é corrupção? Para mim é. Quer dizer, está legalizado, né? Entende? Mas é uma enorme drenagem, muito maior do que a soma de todos os casos de corrupção, se nós pegarmos aqui nos últimos 100 anos, né? Esse é o aspecto mais importante. É claro... Professor, tem uma coisa que eu vou falar. A gente não consegue enxergar isso como corrupção. Não, claro. A gente pode considerar intelectualmente como corrupção. Por que a gente não enxerga? Por que não? Né? Porque isso foi montado para ser assim. O capitalismo, né, foi montado para ser visto como algo decente, ético, etc., que nunca foi. Aliás, numa entrevista que a gente fez, eu e o Paulo, com o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz, ele diz exatamente isso, assim, o Brasil enfrenta os bancos e essas taxas de juros, ou vai continuar sendo um país pobre e injusto. Perfeito. E o que é que o nosso espectador deve pensar? Deve começar a pensar isso. Porque, por exemplo, ele não vai ouvir isso em nenhum jornal, não vai ver isso em nenhuma televisão, a não ser essa, e não vai ouvir isso em rádio. Ou seja, ele tem que usar a inteligência, que é um dote divino, né, entendeu? Para superar, né, esse contexto, né, de dominação pelo dinheiro, que é uma dominação, então, que vai dizer, não, olha, o corrupto quer dizer, corrupção é só no Estado e só por um partido. Né? E sempre quando esse partido tem alguma ligação com as classes populares entre nós. Esse é o crime. Né? É claro que a corrupção tem que ser mitigada, ao menos, controlada, etc., em todos os níveis. Obviamente, mas essa não é a questão principal entre nós, né? O grande ponto ético, o grande crime ético e moral que nós cometemos, né, é deixar que essa pequena elite continue, né, drenando todos os recursos para meia dúzia de bolsos e tal, e que isso sequer é visto como algo
como algo que seja moralmente condenável. O que me chama a atenção, professor, e que acho que chama a atenção dos telespectadores, é que você pega nas Américas, por exemplo, Canadá, Estados Unidos e Brasil, e mesmo o México. São países parecidos no tamanho, nas suas riquezas e tal. O Canadá e os Estados Unidos não viveram isso que nós estamos vivendo aqui, ou seja, uma exploração incessante. E mesmo na Austrália, que é um outro país continental, né, que você tem uma sociedade mais justa na sua distribuição de riqueza. Por que essa diferença? O que aconteceu no Brasil que aqui não dá certo? Pois é, essa é uma ótima questão, né? Eu acho que tem mesmo existe aí uma inércia, né? Quer dizer, existem várias instituições da escravidão entre nós, né? Trabalho doméstico, etc. Profundo desprezo pelos mais pobres. As pessoas sequer acham, quer dizer, nós temos uma ralé, que é quase um terço, ou seja, são pessoas sem condições até de utilizarem a escola e depois de terem alguma entrada no mercado competitivo, etc. Isso é um crime, né? Isso tem a ver o quê? Com consensos, né? Por exemplo, um país que eu conheço melhor e que eu morei muito, tem mais de 10 anos ao todo, se eu somar todas as minhas passagens, etc., que é a Alemanha, é um país muito interessante. Por quê? Porque a Alemanha só se tornou um país democrático que hoje é, né, quando ela reconheceu os crimes. Houve uma batalha entre gerações que eu presenciei, porque vários dos meus amigos tinham pais que eram nazis, etc., né? Quer dizer, que foi um processo de tomada de consciência. Entre nós jamais aconteceu isso, né? Ou seja, a gente sequer se dá conta, né? Ou seja, existe uma irresponsabilidade social, não só dessa elite, mas da classe média inteira, né? Que tem raiva dos pobres ao invés de dar uma chance. Quer dizer, os pobres reproduzem miséria, seja no sentido econômico, moral, etc., etc., em grande medida, e tal, né? Porque foram abandonados, não é culpa dele. Eu até hoje não conheci ninguém que tenha escolhido ser pobre e ser humilhado. Isso tem a ver com o berço, etc., né? Quer dizer, desde o berço não existe meritocracia, né? Todo mérito individual ele é socialmente construído. Isso tem a ver com as classes, né? As classes não têm a ver com renda. Isso é uma extraordinária enganação, né? E tal. Quer dizer, dizer que as pessoas só se separam pela renda que elas têm no bolso significa dizer que essas pessoas todas têm capacidades iguais. E as pessoas não têm capacidades iguais, né? Um filho da classe média é montado para ser um campeão desde o começo. Vai ter estímulo, vai ter capacidade de concentração, vai ter pensamento abstrato, coisa cheia, quer dizer, fantasia, imaginação, vai ter leituras, a mãe lendo e tal. O filho do pedreiro não vai ter isso. Né? Ele vai brincar com o carrinho de mão do pai, ele vai aprender a ser trabalhador manual, etc. Né? Quer dizer, essa extraordinária separação é o nosso crime, né?